Boa noite a todos, que o Pai nos ampare e agradecemos por essa oportunidade. Hoje nós vamos dar continuidade em O Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, no capítulo 3, da lei do trabalho, a necessidade de trabalhar. Após ler o tema, provavelmente nós teremos inúmeras dúvidas, inúmeras perguntas sobre o trabalho e a sua necessidade. O trabalho é uma lei? Que lei é esta? Onde está escrito essa lei? Qual a necessidade do trabalho para o homem, para o espírito imortal? A doutrina espírita pode nos esclarecer todas essas perguntas, todos os nossos questionamentos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos esclarece sobre a lei natural e divina. E no capítulo 3, fala sobre a lei do trabalho, a necessidade do trabalho. E inicia o capítulo na questão 674, onde Kardec faz o seguinte questionamento para os espíritos. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. De acordo com a resposta dos espíritos, o trabalho é uma lei natural divina. Lei natural e divina podemos entender por as leis de Deus. E ser uma lei da natureza, ela foi criada por Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, e foi criada conforme a sua vontade e os seus desígnios. E como o próprio Deus, são eternas e imutáveis. Isso quer dizer que a lei natural divina não pode ser mudada conforme a nossa vontade e os nossos interesses. O homem não tem poder. Com isso, o homem se revolta. Diferente da lei civil e humana, que está se desenvolvendo e sendo alterada de acordo com a evolução da humanidade e também de acordo com a vontade de alguns homens. A lei humana, nós podemos trapacear, podemos deixar de cumprir. Já a lei divina e natural, nós não podemos fazer isso. Quando tentamos trapacear com a ilusão mundana de que tudo podemos fazer com a nossa vontade, nos afastamos da lei. E isso nos causa sofrimento. E com essa atitude vamos cometendo faltas e teremos que resgatar no futuro. Se o trabalho é lei natural, então é uma necessidade humana. Está escrito em nossas consciências. Somos criados com o germe da perfeição. A lei divina natural está em nossa consciência. Nós sempre sabemos quando erramos, quando seguimos um caminho diferente, quando cometemos o mal, porque nossa consciência nos alerta, porém nem sempre damos atenção a ela, ignoramos aquela voz que nos diz, não faça isso ou segue outro caminho. O trabalho não é castigo de Deus, mas sim a oportunidade concedida para o progresso. Nossa elevação depende do nosso trabalho. A felicidade que buscamos só alcançaremos após milhares de experiências vivenciadas nas milhares de encarnações nos diversos ramos e atividades. É através do trabalho que o homem busca o progresso e desenvolve o meio em que vive.
é o veículo de renovação que conduz para o progresso dignificante. É um exercício que eleva o homem e junto com ele elevando a humanidade. Independentemente de quais forem as tuas possibilidades sociais e econômicas, trabalha. Porque quando você trabalha, fica menos exposto aos vícios e está ocupando o seu tempo. E muitas vezes usaríamos para cometer irresponsabilidades, para seguir o caminho do mal. O trabalho desenvolveu a humanidade intelectualmente e moralmente. Sim, nossa evolução só aconteceu por causa do trabalho. Permitiu o homem desenvolver-se a sua inteligência. Quando nós observamos a história da humanidade, nós verificamos que nas cavernas o homem apenas sobrevivia. Passava o tempo todo em busca do alimento e buscando abrigo para fugir dos perigos. Não tinha muita expectativa. Após um pouco de evolução, com o descobrimento do fogo, tudo se transforma. O homem sai das cavernas e inicia o desenvolvimento, até chegarmos nos dias de hoje. Com todo esse progresso conquistado pela humanidade, as necessidades dos homens mudam. Hoje são inúmeras e o trabalho também ficou bem mais complexo. Quanto mais desenvolve a sua inteligência, mais aumenta as suas necessidades. O seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho. E cada vez mais o homem busca suprir todas essas necessidades. É o trabalho honesto que proporciona todas as realizações e aprendizados que buscamos. Fortalece o sentimento de dignidade humana, torna a pessoa respeitada na comunidade em que vive e contribui para a sensação de segurança. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à sua inteligência. Não teria progredido, não teria desenvolvido, não teríamos as tecnologias que hoje teremos. Estaria muito parecido com os animais. Não teríamos saído lá das cavernas e nem transformado o espírito imortal que somos hoje, bem mais evoluído, bem mais consciente do que aquele tempo. Então, observamos que todo o progresso da humanidade, todas as suas conquistas intelectuais, morais, aconteceu através do trabalho. E no capítulo 3, Kardec continua questionando os espíritos. E na questão 675, pergunta o seguinte: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha sempre como o corpo. Toda ocupação é útil, é trabalho. Aqui, os espíritos eles deixam claro para nós que toda ocupação é útil, é trabalho. Não podemos entender por trabalho somente o nosso trabalho material, aquele onde nós ganhamos o nosso dinheirinho, com o qual satisfazemos as necessidades do corpo e os nossos vícios. Devemos observar o trabalho em 3 aspectos: material, espiritual e moral, segundo Peralva Martins, no livro Estudando o Espiritismo. O trabalho material, ele dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para
com a sociedade que participa. O homem, através do trabalho material, não auxilia somente a si mesmo, auxilia, como diz Peralva Martins, o progresso da família e também da sociedade em que vive. Nós somos responsáveis pelo todo, pelo progresso da humanidade. Desde o trabalho mais simples até o mais complexo, os diversos tipos de trabalhos estão interligados como uma teia. Um auxilia o outro, um depende do outro, e assim acontece a evolução, o progresso do mundo em que vivemos. Todos nós temos nossa utilidade na criação, uns com trabalho de missão, mas a grande maioria de expiação. Independente qual seja o nosso trabalho, sempre devemos fazer com responsabilidade e dedicação. Na maioria das vezes, nós observamos criaturas magoadas, ofendidas e insatisfeitas com o trabalho que exerce, esquecendo que na maioria das vezes é aquilo que precisamos, é o remédio que cura, que após uma longa jornada saímos mais fortes, preparados para encarar novos desafios, porque nós somos eternos. Aqueles que varrem as ruas gostariam de serem grandes executivos e empresários. Os trabalhadores do campo gostariam de trabalharem nas grandes cidades. O problema não está na tarefa que desenvolvemos, mas na compreensão da oportunidade recebida. O Pai não dá um fardo maior que os nossos ombros podem suportar. Nossas queixas, nesse sentido, são filhas de uma preguiça inconsciente. Lembremos sempre que Deus a todos ampara, nos dá todas as oportunidades, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. É preciso muito esforço para alcançar o objetivo desejado. É preciso saber o que busca e por qual porta desejamos entrar. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Além do trabalho material, temos o espiritual. Exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento do Espírito imortal. O Cristo nos disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem contigo. Auxiliar o nosso próximo em sua caminhada é nosso dever. Quando nós dedicamos ao próximo e passamos a conviver com as suas dificuldades, com o sofrimento, criamos a oportunidade de servir. Ocupamos nosso tempo, que muitas vezes seria desperdiçado com as futilidades da vida, e desenvolvemos nossa capacidade de dedicação, amor, realizando profundas transformações e compreensão dos problemas humanos. Canalizamos nossas energias para o bem, desviando os nossos vícios dos nossos defeitos, que são causadores do desequilíbrio emocional. Proporcionam importantes treinamentos de benevolência, de piedade, de generosidade, de doçura, de abnegação, de devotamento. Essas são virtudes que só conquistamos com a prática. Temos que vivenciar. São exercícios que podemos praticar no nosso dia a dia. Não podemos fugir diante de tantas injustiças causadas pelo descumprimento da lei natural e divina. O desemprego, a fome, o desabrigo,
a enfermidade, a prostituição, o crime. Encontramos aí um campo de trabalho imenso, uma oportunidade bendita que o Pai nos proporciona. Devemos saber aproveitar todas essas oportunidades para o melhoramento do espírito. O homem se afasta do cumprimento da lei, criando todos esses tipos de sofrimentos que podemos observar no nosso mundo, causado pelo orgulho e pelo egoísmo, que são os grandes males da humanidade. O trabalho voluntário recorda e estimula o melhor da natureza humana e permite a compreensão dos mais nobres sentimentos, supera a pequenez, os interesses pessoais, em nome de algo muito mais importante. E o que o trabalho moral seria? O trabalho moral para o espírito é lutar para adquirir qualidades elevadas ou aperfeiçoar as que já lhes são dignas. No trabalho moral é que fazemos a nossa reforma íntima. Temos que trabalhar para a transformação do espírito imortal. E para que nós consigamos transformar esse espírito imortal que somos, é necessário fazer sempre uma autoavaliação. Vamos avaliar os nossos pensamentos e transformar os nossos sentimentos. Devemos sim fazer esse exercício diário. Temos que elevar o nosso pensamento e com isso nós conseguimos mudar o sentimento. Se nós não elevarmos o pensamento, o sentimento não muda. Porque quando nós elevamos o nosso pensamento, podemos transformar as nossas más tendências em virtudes. É um processo difícil, que requer muito esforço e força de vontade, mas é necessário para a nossa transformação, para o nosso progresso. Deus nos ajuda à medida que nós nos esforçamos em busca do que precisamos. Não há milagres. As grandes obras, as grandes conquistas são fruto unicamente do trabalho digno. No capítulo 3 também fala um pouco sobre a necessidade do trabalho para os animais. Será como que é no reino animal? E diz assim: provendo as suas necessidades materiais, eles constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador e, assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Tudo na natureza trabalha. Como o homem, os animais também trabalham, lógico que de acordo com a sua inteligência que dispõe, e se limita a cuidarem da própria conservação. Os animais cumprem seu objetivo da criação exatamente como o homem. Como tudo na natureza, estão imersos à lei natural divina. Quando o princípio inteligente estagia no reino animal, sua inteligência é de acordo com a sua evolução. É uma inteligência limitada, o animal ainda é extinto. Para o espírito imortal, o homem, que já está encarnado no reino hominal, o trabalho resulta em progresso. Desenvolve a sua capacidade de pensar. Diferente do animal, o homem tem inteligência, sentimento, tem o livre-arbítrio e já sabe distinguir entre o bem e o mal. Pode fazer a sua escolha de acordo com a sua vontade. E como é o trabalho nos mundos mais adiantados que o nosso? A Terra é um mundo de prova e expiação, porém existem mundos mais adiantados, mundos felizes, mundos de regeneração. Nos mundos mais adiantados que a Terra,
A natureza do trabalho está relacionada com a natureza das suas necessidades. Quanto mais elevado o mundo, mais sutil é. Menos materiais são as necessidades e, consequente, o trabalho também é menos material. Sendo um mundo mais sutil, não tão matéria, não quer dizer que o homem fique inativo ou tenha momentos inúteis. Quanto mais elevado o espírito, mais prazer ele sente com o trabalho. Para o espírito mais elevado que nós, a ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Neste caso, a falta do trabalho é que causaria a dor e o sofrimento para o espírito. Com a evolução, o espírito compreende a lei natural e consegue entender que o trabalho como uma necessidade natural e também todos os outros desígnios do Pai como natural. É naturalmente desenvolvido e a felicidade está em colocar em prática a vontade do Pai. É tão natural como a nossa necessidade de respirar. E em casos de homens que possuem bens suficientes para lhe assegurar a existência, será que estariam isentos em relação à lei do trabalho, às necessidades de trabalhar? Independente da classe social ou do dinheiro que se tenha, o homem tem a obrigação de se tornar útil, porque está na lei. Cabe a cada um fazer isso de acordo com os meios que se disponha. Temos o comprometimento de nos aperfeiçoarmos a nossa inteligência e também de contribuir com o aperfeiçoamento do próximo. Jamais devemos esquecer o que os espíritos nos dizem. Toda ocupação é útil, é trabalho. Temos nossa parte, a obrigação de ser útil com o nosso semelhante. Não podemos desperdiçar as oportunidades de praticar o bem e de proporcionar meios de auxiliar na transformação e no seu adiantamento. Deus, em sua infinita bondade, permite que todos sejam úteis de acordo com as suas faculdades. Para aqueles que se encontram impossibilitados de trabalhar, por expiação na maioria das vezes, encontram o auxílio no trabalho dos outros. A família, na maioria das vezes, é o auxílio na provação que o espírito passa. E é oportunidade bendita para todos os espíritos envolvidos. As obrigações de pais e filhos diante da lei é em auxiliar o progresso um do outro. A caminhada envolve todos. O amor filial e o amor paterno é um sentimento natural, uma afeição recíproca, um sentimento que une e todos sentem-se impelidos em se ajudarem mutuamente. Para nós finalizarmos essa exposição, este tema, a necessidade do trabalho, eu trago um poema de Núcio Teixeira, que diz que é a honra ao trabalho. Trabalha e encontrará o fio diamantino, que te liga ao Senhor, que nos guarda e governa, ante cuja grandeza o mundo se posterna, buscando a solução da dor e do destino. Deste o fulcro solar, ao fundo da caverna, a beleza do herói ao verme pequenino, tudo se agita e vibra um cântico divino. Do trabalho imortal, brunindo a vida eterna, tudo na imensidão é serviço opulento, júbilo de ajudar
luta e contentamento, desde a flor da montanha às trevas do granito. Trabalha, serve sempre, alheio à recompensa. Que o trabalho por si só é glória que condena. O salário da terra é a bênção do infinito. Que o amor do Cristo nos ampare. Muita paz e bem a todos. Boa noite e obrigada.